Minha vida é regida por alguém capaz de torná-la feliz, muito feliz. Este alguém que a rege me torna capaz de viver uma vida sem fim. Este alguém é Jesus, este alguém é Jesus, que por nós lá na cruz expirou. Que profundo amor, que profundo amor. Amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo e ouvintes da Palavra de Deus, vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para juntos com você lermos mais uma vez a Palavra de Deus nesse dia, prosseguindo a nossa bendita jornada pela Palavra do nosso Deus. Hoje estamos aqui para lermos o capítulo 16 de 1 Samuel. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder. Caso contrário, você pode ouvir e também ser abençoado. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 2. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Verso 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Verso 5. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Verso 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Verso 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio
dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Verso 15. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Verso 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Verso 17. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo. Verso 18. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Verso 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Verso 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Verso 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos aí a leitura do capítulo 16 de 1 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero ler novamente com você o verso 7, que nos diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, após Deus declarar que havia rejeitado a Saul como rei de Israel, o Senhor envia seu servo Samuel à casa de Jessé, pois Deus havia escolhido um dos seus filhos para ser rei no lugar de Saul. Samuel pede que Jessé santificasse seus filhos e os fizesse passar diante dele, para que ele, Samuel, visse qual deles Deus havia escolhido. Quando o primeiro deles, o mais velho, Eliabe, foi apresentado a Samuel, o profeta julgou ser ele, pois Eliabe tinha boa aparência, boa estatura, tudo que um rei precisava ter sob a ótica humana. Porém, Deus repreendeu imediatamente a Samuel, dizendo que aquele não era o escolhido. E o Senhor acrescenta: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Amados irmãos, por que Deus olha para o coração e não para a aparência física? Porque, meus amados irmãos, nós somos realmente o que somos por dentro. É o nosso coração que revela de verdade quem somos. O que somos é o que somos lá no nosso homem interior. Por isso, constantemente o ser humano se engana, pois nas palavras de Deus o ser humano olha para a aparência, para aquilo que está diante dos seus olhos. Por meio do nosso exterior, nós podemos fingir ser o que não somos, mas no coração não tem como. Lá está a verdadeira pessoa que nós somos. Queridos irmãos e ouvintes, dessa forma, Deus nos avalia e nos julga baseado no que vê dentro de nós. Por isso é que devemos vigiar o nosso coração, conforme escreveu o sábio Salomão em Provérbios 4:23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus queridos, não podemos deixar que ervas daninhas, então, nasçam e cresçam dentro do nosso coração, tais como mágoas, raiz de amargura, ódio, inveja, ira, desejo de vingança e outros males que assolam muitas vezes o coração do ser humano, pensamentos sujos e etc. Jesus nos advertiu que essas coisas nos tornam impuros diante de Deus. Mateus capítulo 15, versos 18 ao 20. Então, prezados irmãos e irmãs em Cristo, façamos nesse dia um exame introspectivo em nosso interior e peçamos a Deus que faça também esse exame do nosso coração, como o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, somente os limpos de coração é que verão a Deus, conforme Jesus disse em Mateus 5, versículo 8. Então, meus amados, vigiemos o nosso interior e não deixemos que nenhuma sujeira nele permaneça, pois o nosso Deus está sempre olhando para dentro de nós. Podemos até conseguir enganar as outras pessoas, mas a Deus jamais enganaremos, pois Ele conhece realmente quem somos, pois Ele olha para dentro de nós e vê realmente a verdadeira pessoa que nós somos. Que Deus nos ajude a guardar com cuidado o nosso coração. Medite nessa palavra. O que Jesus fez por mim, jamais poderei pagar. Por isso, Senhor, aceita este meu singelo cantar. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, neste momento, unindo as nossas vozes em oração, te agradecemos pela palavra do Senhor nesse dia e também, meu Deus, por essa advertência, Senhor, por esse conselho que o Senhor traz para nós nesse dia, para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós permitimos tomar conta do nosso coração. O Senhor tem nos feito lembrar, ó Pai, que
quem somos é o que somos realmente por dentro, não aquilo que muitas vezes o exterior demonstra. Pai querido, que o Senhor nos dê a Tua graça para vigiarmos o nosso coração, pois queremos ver a Tua face, Pai. É o que te pedimos no nome santo e eterno de Jesus. Aleluia. Pelos reveses tristes desta vida, sem ter aonde o teu barco ancorar, Jesus é o Senhor e o porto seguro. Confias nele e não irás naufragar. Jesus é o Senhor e o porto seguro. Confias nele e não irás naufragar. O que seria então? Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Eu espero você amanhã para nós lermos o capítulo 17 desse maravilhoso livro aqui da Bíblia Sagrada, o primeiro livro de Samuel. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Procurando encontrar refúgio, desesperado, eu me achava incapaz. Muitas vozes no meu ouvido ecoavam, os tormentos do inferno me assombravam. Naufragando no mar desta vida, eu pude clamar assim: socorra-me, Jeová.